Fala, contador, contadora! Nesse vídeo eu vou te ensinar como corrigir funcionários desmotivados, desengajados, improdutivos. Você tem esse tipo de funcionário dentro de casa? Pois bem, esse vídeo vai resolver isso de uma vez por todas. Então, assunto muito importante para você que é empresário contábil, que é líder de uma empresa de contabilidade. Vai ser um prazer poder conversar contigo sobre esse assunto. O meu nome é Pedro Neri, eu também sou empresário contábil e eu lidero o Movimento Contabilidade Consultiva, que ajuda contadores a crescerem, conquistar novos clientes, aumentar seu faturamento sem ficar prisioneiros do operacional. Então, se você quer ter sucesso com a sua empresa contábil, ter mais lucro e liberdade, você está no lugar certo. Nesse canal, nós levamos conhecimento, método para você ser um empresário contábil melhor. E esse vídeo faz parte da nossa linha editorial do Contador Gestor, que ajuda você a ser um gestor melhor. E eu vou te passar hoje um passo a passo descritivo do que você deve fazer para corrigir funcionários improdutivos. Então, é muito importante você ficar atento nessa nossa conversa. E eu já vou te pedir, inclusive, para você dar aqui embaixo um curtir no vídeo, se esse tema interessa para você. Inscreva-se, tem um botão vermelho aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você receber outros vídeos como esse. E te fazer um convite muito especial para participar dos nossos eventos presenciais, em especial do Contabilidade Consultiva ao Vivo, um evento que reúne mais de 3.000 contadores, mais de 3.000 empresários contábeis juntos, e a próxima edição está vindo aí. Vou até pedir para colocar algumas imagens do evento para você ver como é o tamanho desse evento. Os contadores que mais crescem no Brasil comparecem no Contabilidade Consultiva ao Vivo, e aqui no link na bio, né? Aqui no link fixado, você vai conseguir todas as informações para você garantir a sua participação. Eu espero te encontrar lá para preparar você para esse grande salto de crescimento, porque é isso que a gente faz no Movimento Contabilidade Consultiva. Vamos para a nossa conversa. Como fazer para corrigir profissionais que estão desengajados, desmotivados, que estão improdutivos. Então esse é o nosso assunto de hoje. Agora, definitivamente não tem milagre. Eu quero te passar aqui um roteiro do que você, como líder, como dono de empresa contábil, como gestor, o que você deve fazer para aumentar as chances de ter resultado. Agora, definitivamente não tem uma fórmula mágica que resolve tudo. Não tem uma receita de bolo que vai corrigir para sempre todo tipo de problema, porque seres humanos são únicos, né? Nós somos, na essência, indivíduos. Indivíduo, aquilo que não se divide. Então, cada um de nós temos nossas necessidades, nossos desejos, medos, sonhos, e assim também é com os nossos colaboradores. Então, definitivamente não tem algo que funciona para todo mundo, funciona toda hora, mas esse método que eu vou te ensinar, ele é muito poderoso para você construir uma nova relação com os seus colaboradores e, com isso, corrigir aqueles profissionais que podem ser corrigidos, né, que estão treináveis, aptos a serem corrigidos. Aqueles que, eventualmente, não puderem ser corrigidos, você fez sua parte como empresário contábil e o que você deve fazer é desligar da empresa. Mas antes de desligar qualquer pessoa, eu te recomendo você seguir esse roteiro que eu vou te ensinar nesse vídeo. E por que isso é tão importante? É importante porque, definitivamente, as pessoas não vêm prontas. O mercado contábil, a gente vive há muitos anos um apagão de mão de obra, um apagão de força de trabalho, e que está cada vez mais difícil contratar, né? Eu imagino que para você também esteja difícil, para mim aqui também está difícil, e a situação não vai melhorar, né? Com a chegada da reforma tributária, você passa a ter uma complexidade maior, você tem uma profissão que não atrai muitos jovens, então a gente vive uma situação que as pessoas não vêm prontas, e mesmo aquelas que têm conhecimento técnico, têm experiência, elas vão cometer erros. Eu e você também cometemos erros, nossos colaboradores também cometem erros. Então nós vamos precisar cuidar das pessoas, tratar para que elas consigam entregar o resultado combinado, o tempo combinado, da qualidade combinada. E por vezes você, como dono, como líder, você vai precisar intervir junto a essa pessoa para poder corrigir a rota. E isso é uma atribuição da sua função. Você como dono, você como gestor, você precisa garantir que as pessoas estão no lugar certo, entregando o que tem que ser feito. Isso faz parte do jogo. No momento que você decidiu empreender na contabilidade, isso está dentro do teu escopo, não tem como fugir. Uma empresa contábil, no final das contas, é uma empresa de gente. É gente que atende gente. É gente que cuida de números. É gente que usa tecnologia. Mas é uma empresa de gente. Então você, como empresário de uma empresa de gente, você vai precisar saber lidar com gente e, muitas vezes, corrigir pessoas que estão desengajadas. E é sobre isso que a gente vai explicar com mais detalhes nessa nossa conversa. E quando você vai implementar isso? Você vai implementar isso sempre quando você estiver diante de colaboradores que estão com problema de produtividade, com problemas de motivação, que estão inclusive contaminando os outros colegas, que estão prejudicando a sua performance, entregando menos. Então sempre que você identificar um profissional que está tendo esse comportamento, você vai aplicar esse roteiro que eu vou te apresentar agora. Você também pode ter uma rotina regular de conversas, de feedbacks, que é essa ferramenta, esse método que eu vou te ensinar agora, um método bem específico de feedback,
Você pode ter isso de maneira programada também. É uma boa prática você ter esse tipo de conversa, que por vezes são chamadas de one-on-one, ou seja, reuniões um a um, e que nessas reuniões você faz feedbacks estruturados. Então você também pode ter feedbacks recorrentes, programados com os seus colaboradores, para você poder fazer essa retroalimentação. O que é o feedback? É um termo em inglês, que é você alimentar a pessoa com base no que aconteceu, para que ela possa tomar decisões melhores e entender um ponto de vista diferente. Portanto, o feedback ele é sempre construtivo, né? Não existe, veja só, feedback negativo. Todo feedback, por definição, ele tem que ser um feedback positivo, porque ele está com o objetivo de construir, de fazer a pessoa aprender algo novo, de entender algo melhor do que ela não estava entendendo. Então, mesmo quando ele se baseia em algo ruim, um problema, todo feedback, por definição, ele tem que ser um feedback construtivo. Se não for um feedback construtivo, é um feedback. E aí, feedback, a gente não está aqui para fazer isso. Até porque isso não corrige as pessoas, isso não resolve problemas. A gente está aqui para fazer feedback, para poder alimentar as pessoas e corrigir o caminho delas. Então, sempre que você estiver diante de um profissional com problema, você vai aplicar esse roteiro. Ou então, se você programar isso na tua agenda, e é recomendado, dependendo do tamanho da sua empresa contábil, você ter reuniões de feedback com seus colaboradores, seus principais colaboradores, é uma boa prática de você fazer isso. E quem deve fazer feedbacks? Via de regra, quem faz o feedback é o líder direto daquele colaborador. E aí depende muito do tamanho da sua empresa contábil. Se você tem uma empresa que fatura 30 mil por mês, provavelmente você é a liderança direta de todos os seus colaboradores. 30, 40, 50. Você não tem gerentes operacionais que assumem essa função. Então é você que vai ter que fazer o feedback nos colaboradores. À medida que sua empresa contábil vai crescendo, então você vai passando 50 mil, 60, 70, 100, 150, você começa a ter gerentes, né? Gestores, supervisores, coordenadores, seja nas áreas técnicas, no fiscal, contábil, DP, societário, ou mesmo um gerente operacional que coordena esses líderes técnicos. E aí, nesse caso, o feedback tem que ser feito pela liderança direta. Por quê? Para que você consiga ter mais informações do campo de trabalho, da prática, para que você seja de maneira concreta e específica e para que você construa uma relação de cooperação mútua entre liderado e líder. O cenário ideal é que o líder direto faça feedback com seus liderados e não a alta direção, dependendo do tamanho da sua empresa contábil. Você pode estar já alguns graus hierárquicos distantes do teu colaborador. Então o ideal não é que você faça esse feedback. Assim como não é que o RH faça feedback. Empresas contábeis maiores, geralmente aquelas que têm acima de 30 colaboradores, é recomendado você ter alguém para cuidar do RH, né? Do desenvolvimento humano organizacional, dos recursos humanos. E ainda que você tenha uma área de RH na sua empresa, como muitos membros do Master têm, são aqueles contadores que fazem parte do nosso grupo e que faturam acima de 3 milhões de reais por ano, a maioria dos membros do Master tem um RH interno. Ainda que exista um RH interno, não deve ser o RH fazer feedback. Porque o RH não lidera pessoas e processos na operação, né? O RH tá como suporte para os líderes, como suporte para garantir que os líderes estão se desenvolvendo e que estão desenvolvendo suas pessoas. Mas quem faz feedback, via de regra, é o líder direto do colaborador. Então, depende do teu tamanho de empresa contábil, e aqui no Movimento Contabilidade Consultiva, a gente agrupa contadores por faixa de faturamento, né? Inclusive aqui atrás você está vendo algumas placas, por exemplo, essa placa aqui tá cá. Essa placa aqui são contadores que faturam 30 mil reais por mês. Existe um método específico para fazer esses contadores que faturam 30 mil reais por mês para chegarem à próxima placa, que é a placa de 50 mil reais por mês. Então aqui na Contabilidade Consultiva, nós agrupamos contadores pela faixa de faturamento. Então cada faixa tem um perfil de liderança diferente. Ainda assim, o feedback ele é feito pelo líder direto desse colaborador. Então quem tem que fazer esse feedback é sempre o líder direto, ok? E como fazer o feedback, propriamente dito, né? Vamos para a prática agora. Mas antes de explicar como fazer, deixa eu te falar como não fazer. E é comum que o contador, por não ter muita experiência nessa parte de liderança de pessoas, cometa alguns dos pecados. Por exemplo, de fazer feedback em público. Feedback junto com outras pessoas na sala. Colegas de trabalho. Cara, não cometa esse pecado. Não faça feedback em público. Inclusive, existe uma máxima na gestão que diz o seguinte, né? Elogie em público e puxa a orelha no particular, no privado. Por que isso é tão importante? Para você garantir um ambiente seguro para que as pessoas possam falar e elas se sentirem seguras de falar e ouvir. Para que você, no momento que você faça o feedback, se você está fazendo isso em grupo, existe uma tendência muito grande desse colaborador se sentir exposto, como se você estivesse ofendendo ele perante os colegas. Então, muitas vezes, você tem razão, você está tratando um tema importante, que a pessoa está errada, mas pelo simples fato de você chamar a atenção dela em público, em grupo, você expõe essa pessoa a uma sensação, uma percepção de vexame, né, vexatória,
E essa exposição gera um dano muito grande. Gera um dano muito grande na pessoa, do colaborador às vezes se sentir exposto perante todo o time. Gera um dano muito grande para você como líder, porque fica você como se você fosse o injusto, como se você fosse a pessoa errada. E o grupo tende a se reunir em prol do semelhante, né? Então imagina, você tá dando um esporro em alguém em público, cara, as pessoas vão se agrupar. A tendência maior é que eles se agrupem, os colaboradores, e fiquem contra você. Então mesmo você tendo razão, tendo justificativa, dar um puxão de orelha em grupo é muito arriscado. Porque você tá correndo o risco de você magoar a pessoa, ofender a pessoa de uma maneira que não é o que você quer. Lembra que o feedback ele é sempre construtivo, ele não é um feedback, ele é um feedback. Mas também de você sair nessa história como vilão. Uma pessoa que tá errada, que não tá fazendo aquilo da maneira correta. Então, muito cuidado para você fazer o feedback sempre num ambiente reservado, numa sala fechada, em que você possa conversar com a pessoa de maneira aberta. Então, esse é um erro muito comum que os líderes cometem, né? Na correria da empresa contábil. Meu Deus, quanta coisa para fazer. Vi um problema, já coube o couro da pessoa ali, ao vivo e a cores na frente de todo mundo. Isso traz um risco para sua imagem como líder e também para esse colaborador. Então esse é um erro muito comum de fazer feedback. O segundo erro eu já falei, mas é bom reforçar, né? Feedback não é o momento de você ofender pessoas, de você agredir pessoas, de você ridicularizar, de você humilhar de forma nenhuma. Se aquele colaborador está diante de você, é porque você contratou. É muito importante você entender isso, contador, contadora. Deixa eu falar com você. O meu papo aqui é um papo reto de empresário para empresário. Se tem alguém na sua empresa que não está funcionando, lembra que foi você que contratou. E se não foi você que contratou, você deixou que contratasse. E se não foi você que deixou que contratasse, você permite que essa pessoa continue na tua empresa. É você que tinha que estar treinando, garantindo que ela fosse treinada. É você que deveria estar desligando esse colaborador. Então, tudo que está na tua empresa contábil é fruto da sua autorresponsabilidade. Esse é um princípio muito importante da mentalidade da contabilidade consultiva. Você é responsável pelo que ocorre na tua vida. Então, se você tem uma equipe que está desmotivada, desalinhada, improdutiva, assume a responsabilidade. Não se coloca como vítima. Ai, meu Deus, meus funcionários nunca vestem a camisa, eles não fazem. Te colocar como vítima só vai restar você lamentar, você julgar, você reclamar e não você agir naquilo que você pode agir. Então, um erro muito comum do feedback é ou você ser muito agressivo, ofensivo, ou então você ser evasivo, você fugir da tua autorresponsabilidade. E nenhum dos dois caminhos vai te levar a um bom resultado. Para você ter uma empresa que cresce, uma empresa que prospera, para você caminhar para ter uma empresa contábil autogerenciável, como a gente ensina para contadores, você ter uma empresa que funciona sem você ficar prisioneiro do operacional, o tempo todo ali apagando incêndio, para você poder focar no crescimento e ganhar dinheiro com a sua empresa contábil, você vai precisar criar um time forte. E um time forte passa por você saber fazer feedback e não destruir pessoas. O feedback ele é para construir e não para destruir. Assim como o feedback ele tem que ser feito, ele não pode ser omitido. E o outro erro muito comum que os contadores cometem é simplesmente não fazer feedback. É simplesmente os problemas acontecem e nada é feito. Você não dialoga com as pessoas, você não aprende com os erros, você não mobiliza as pessoas. E aí, se para você que é dono da empresa, se você não se manifesta com a sua equipe que aquilo é importante, como é que ela vai dizer que aquilo é importante para eles? Eles vão continuar errando. Se houver um erro importante, um erro que gere impacto, você precisa fazer feedback com o seu time. Eles precisam entender as suas pessoas, individualmente ou não, enfim. Ela precisa entender que aquilo ali é grave e que aquilo não pode mais acontecer. Você não pode se omitir. Então, não fazer feedback também não é uma opção. Alguém tem que fazer feedback. Alguém tem que ajustar a rota do colaborador para garantir que ele sabe do que está acontecendo e se tem algo errado, ele saiba como corrigir. Então, esses são alguns dos erros que a gente vê com muita frequência contadores cometendo, e são esses erros que às vezes travam o crescimento da empresa. O contador não cresce porque ele está ali, não consegue conduzir as pessoas, não consegue aprender com os próprios erros, não dissemina o conhecimento com os colaboradores e ele não confia nos funcionários, não delega e, portanto, ele concentra muita coisa, fica com medo de crescer, pimba, virou um empresidiário, virou um prisioneiro do próprio negócio. É o que acontece com o contador que passa por esse ciclo vicioso. Então, muito cuidado, você que está me ouvindo aqui, muito cuidado para você não entrar nessa armadilha, que é de você virar um empresidiário, o prisioneiro do próprio negócio. E muitas vezes o empresidiário se forma ao não fazer feedback de alinhamento com seus colaboradores. Porque ele está ali ou esperando que os colaboradores venham prontos, o que é algo completamente fora da realidade, isso não vai acontecer, ou então se vitimizando, se culpando, dizendo que nada funciona, deixa que o papai resolve, e ele vai centralizando, concentrando tarefas, e daqui a pouco não tem tempo para nada. Não tem tempo para cuidar da família, não tem tempo para cuidar da saúde,
não tem tempo para estudar a reforma tributária e está lá preso no operacional, infeliz, é como muitos contadores ficam, porque não sabem como crescer. Por isso que é tão importante, meus amigos, você que está me assistindo aqui, você aprender a fazer feedback. Eu vou te dar agora um roteiro prático de como você fazer feedback. E esse roteiro começa em você combinar uma data, horário e local para você conversar com o seu colaborador. Então é muito importante você agendar isso, marcar na tua agenda, seja na agenda, no Google, agenda que for, mas reservar um horário, um espaço para você conversar com o seu colaborador. Não faça feedback de maneira espontânea. Encontrei com a pessoa, vem cá no cantinho, deixa eu conversar com você. Porque talvez aquele não seja um ambiente adequado, talvez o colaborador não está preparado para essa conversa, ele tem que estar preparado. Lembra que isso é uma conversa, é um diálogo bilateral, não é um monólogo. Se for um monólogo, você manda um áudio pelo WhatsApp ou grava um vídeo. Não é um monólogo, é uma conversa. Então ele tem que estar preparado para essa conversa. Assim como você tem que se preparar. Você tem que ter bastante clareza do que você quer nessa conversa. Quais são os pontos que você quer abordar nessa conversa. Aquela conversa que vem de corredor ou então espontânea, geralmente é uma conversa que ela tende a não ser construtiva com a profundidade necessária. Então lembra de você sempre marcar data, horário, local, combina com o seu colaborador o horário que isso vai acontecer. Uma vez que você combinou e chegou na data local, você vai para um ambiente, de preferência uma sala fechada, onde essa pessoa se sinta segura. É muito importante ela se sentir segura para falar. Se ela se sentir insegura, ela não vai fazer a parte dela. E se ela não fizer a parte dela, você não vai construir. Então é muito importante ela contribuir com o processo. E, portanto, ela tem que se sentir segura. Uma sala reservada é o melhor ambiente. E nessa sala reservada, minha sugestão para você, todo início de conversa, você tem uma conversa de quebra-gelo. Tem aquela conversa mais leve, uma conversa mais introdutória, para você mostrar que aquilo ali vai ser uma conversa, um diálogo aberto. Não vai ser algo... Não é um interrogatório da Polícia Federal, não é um julgamento com o juiz que vai condenar ele à morte, não, nada disso. É uma conversa. Então, o quebra-gelo pode ser feito muitas vezes perguntando sobre a família do colaborador. E aí, fulano, como é que tá sua filha? Tá tudo bem com ela? Como é que tá sua esposa? Como é que tá seu marido? Como é que tá aquele projeto que você estava fazendo? Aquele curso? Como é que tá a sua faculdade? Puxa algum assunto que é do interesse do seu colaborador, para mostrar, inclusive, que você se interessa por ele, que você olha para ele. Isso é muito valioso. Os colaboradores precisam perceber que eles são percebidos, né? Ele precisa saber que você olha para eles. Então esse quebra-gelo é um momento importante para você começar uma conversa de maneira mais aberta, e nessa conversa mais aberta você vai ter condições de fazer essa conexão necessária para construir. Sem conexão você não vai conseguir fazer um bom feedback. Vai ficar só reclamação de um lado, defesa do outro, e nada se resolve. Então essa etapa inicial da conexão feita pelo quebra-gelo, ela é uma conexão muito valiosa. Então, pega aí essa primeira etapa da conexão, através do quebra-gelo. Uma vez que você fez a conexão, aqui começa uma técnica importante. Muitas vezes a gente quer sair direto falando as nossas opiniões, as nossas percepções, e direto a gente julgando o que está errado, o que não está funcionando, fazendo outra pessoa de errado, e isso ativa na pessoa uma resposta automática. O nosso cérebro, ele é cheio de respostas automáticas que são ativadas quando a gente faz algo. Eles são chamados de gatilhos mentais, né? Eu aperto um gatilho e gera uma resposta. Quando você julga outra pessoa, sem dar espaço para ela falar, ela tende a entrar num gatilho de resposta automática de defesa. Então, deixa eu me defender aqui que eu estou sendo atacado. Ou então um gatilho, uma resposta automática de fuga. Deixa eu fugir dessa situação, porque a situação não é boa e confortável para mim. Ou então um gatilho de ataque, de contra-ataque. Deixa eu atacar para eu me defender nessa história. Então, sempre que você chega já julgando a pessoa e atacando, você tende a gerar uma resposta automática no cérebro da outra pessoa, de fuga, de defesa ou de contra-ataque. E nenhuma dessas três opções é boa para você, nem para sua empresa. Porque você não vai construir em cima daquilo que aconteceu. Então, o melhor caminho que a gente recomenda num feedback estruturado, que é esse método que eu estou te ensinando agora, é você começando a perguntar o seguinte: fulano, eu quero bater um papo com você sobre o nosso trabalho juntos. E eu quero te perguntar, anota aí, é bem importante você anotar isso, tá? Isso aqui é uma aula. É uma aula para você anotar e replicar. Fulano, me conta aí, o que está funcionando bem do seu negócio, da sua área? O que está funcionando bem? O que você está fazendo está funcionando? Ou seja, você está perguntando para a pessoa, você não está afirmando, você não está condenando, não está julgando, você está perguntando o que está funcionando. Olha só, o que está funcionando na tua área? E você, cala a boca e deixa a pessoa falar. Inclusive, uma sugestão, sempre que você estiver em reunião,
Se você puder ter um caderninho, é bom para você anotar alguns insights. Às vezes, numa reunião, você usar o computador, o celular, não passa uma percepção boa, né? Pode passar que você está desconectado dela. Então, caderninho na mão e vai lá, anota. E a pessoa vai falando que está funcionando, ela vai falar para você. E aí, veja, isso é uma conversa, um diálogo. Se a pessoa está falando algo que está funcionando e realmente está funcionando, o que você, como líder, deve fazer? Você deve reconhecer. Verdade, fulano, está funcionando bem. Caramba, a gente melhorou a produtividade naquilo. A gente implementou aquele sistema novo com rotinas automatizadas. A gente está agora usando esse sistema para conferir o Seclastrib com o CST e verificar os NCMs lá da nota fiscal. Eu estou agora usando aqui o folha de pagamento, novas rúbricas, novos eventos. Eu estou adaptando aqui para a nova fase. Enfim, você reconhecer aquilo que o colaborador está fazendo de bom. É muito importante você fazer isso para você fortalecer aquela conexão, para que ele veja que você não é uma pessoa injusta que está ali só para ferrar ela, só para... Não, você está ali para realmente reconhecer e ser justo. Dar de César o que é de César, né? Se isso está funcionando, vamos lá, vamos reconhecer que está funcionando. Então, tudo que a pessoa falou e que está funcionando, você vai lá e reage, né? Retribui aquilo que está acontecendo, reconhece que está acontecendo. Se você vir algo que ele está fazendo de bom, que ele não falou, fala também. Olha, inclusive eu quero te reconhecer, porque você tem se vestido melhor. Eu vi que você está agora com uma vestimenta mais adequada para o trabalho, eu vi que você está cuidando um pouco mais da sua aparência, isso é muito importante. Seja qual for o feedback, aquilo que é positivo, você vai reconhecer nessa primeira etapa. Porque aqui você está mostrando para ele que ele tem sim pontos bons e que você olha e reconhece esses pontos bons. Uma vez que você passa por essa etapa de reconhecer os pontos bons, pontos positivos, você já criou nele uma percepção de que eu estou num lugar onde ele me reconhece e ele me quer fazer crescer. A conversa já mudou aqui. Aqui você já vê a pessoa num outro estado psicológico. Ele vê que você está disposta a realmente ajudar. E aqui você começa a falar dos problemas. Aqui você vai perguntar, agora, fulano, me diz, o que podia ser melhor no seu trabalho? O que não está funcionando tão bem? O que podia ser diferente? O que podia ser melhor no seu trabalho? Essa é a terceira etapa. E aí, uma vez que você pergunta, não afirma, lembra? Pergunta o que podia ser melhor, fecha a boca e deixa o outro falar. Porque quando você deixa outra pessoa falar, e isso eu já fiz várias vezes esse processo, as pessoas sabem onde elas estão errando. A gente está lidando com adulto, não estamos lidando com criança. Eles sabem onde estão errando. E muitas vezes eles não erram de sacanagem. Eles não erram de propósito, sabe? Eu vou errar porque eu quero ferrar todo mundo. Eles erram porque não foram capacitados, ou porque não têm as informações completas, ou porque estão confusos no trabalho, ou porque não estão preparados. Seja qual for. A maioria dos nossos colaboradores não erra de sacanagem. Eles erram porque não conseguiram mesmo. E eles sabem onde estão errando. A maioria deles. E o que você vai fazer? Você vai perguntar. Porque é totalmente diferente quando você pergunta, é ele que está falando da boca dele. E ele está declarando, olha, eu estou errando nisso, errando naquilo. É totalmente diferente quando você ou eu, a gente afirma ele que ele está errando. Então, quando a gente afirma, quando a gente julga a pessoa, o que ela faz? Aquela resposta automática que eu te falei. De fugir, de se defender ou de contra-atacar. Então, a maneira de você driblar essa resposta automática do cérebro é você perguntando mais e afirmando menos. É assim que você desenvolve a liderança participativa. É você afirmando menos, julgando menos e perguntando mais. É você substituir o julgamento pela curiosidade. Isso é um esforço diário, inclusive, né? Porque a gente, como dono de empresa, tem a tendência de julgar tudo. Isso está certo, isso está errado, isso funciona, isso não funciona, eu já fiz, não funcionou. Só que esse comportamento de julgar o tempo todo gera essa resposta automática nas pessoas e elas não se corrigem. Quando mais eficiente é você trocar o julgamento pela curiosidade. Pergunta para a pessoa, por que isso aconteceu? O que poderia ser melhor no seu trabalho? E o que vai acontecer? Ela vai falar para você. E assim como você fez na primeira parte, na parte anterior, você vai anotar. Não precisa anotar a frase toda não, anota só a palavra-chave para você lembrar daquele assunto. E você vai anotar todos os pontos de melhoria que a pessoa relacionou. Por vezes, a pessoa tem problemas, mas ela não enxerga, porque são o que a gente chama de ponto cego. Ela não consegue enxergar aquele problema, ou porque ela não consegue ver mesmo, ou porque ela não quer ver, mas ela não enxerga. Então, se ela relacionou todos os problemas e ficou faltando alguma coisa, você tem que falar. Lembra que o teu trabalho é desenvolver as pessoas. E você não pode privar aquele ser humano de ser desenvolvido. Quando você não fala a verdade, você está privando ele, você está tirando ele o direito de melhorar, a possibilidade de melhorar. Então, se tem algo acontecendo de errado e ele não reconheceu, seja porque ele não quis, seja porque é um ponto cego que ele não enxerga, você tem que falar. E, óbvio, falar com cortesia, né? Você não vai, mais uma vez, acusar. Fulano, você não acha que isso aqui poderia ser diferente?
Pergunta pra ele. Você não acha que esse comportamento aqui poderia ser diferente? Pergunta pra ele. Ou seja, eu tô adicionando novos elementos nessa resposta que ele trouxe do que poderia ser melhor, do que ele poderia ser diferente. E aí você passa a listar todos os pontos de melhoria, você tá anotando no caderninho, todos os pontos de melhoria estão listados. E quem disse esses pontos foi ele, foi ela, não foi você. Então é uma outra construção. Não é uma construção de julgamento, é a construção que ela fez, ela sendo responsável pelo que ela traz. Agora que você tem essa lista de problemas que ela mesma reconheceu, você oferece apoio. Fulano, vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso aqui? Problema tal, como a gente vai resolver? E aí você constrói um breve plano de ação. Um breve plano de ação de como você vai corrigir isso daqui pra frente. E aqui é um ponto muito importante. Não fica preso no passado, não. Quando você fica retomando o passado, você tá dando pra outra pessoa o direito de dar desculpa, de dar justificativa. E cara, todos nós temos ótimas justificativas pra não fazer as coisas. Você e eu temos boas justificativas pra não treinar na academia, pra não comer bem, pra não ler a lei complementar da 214. Qualquer justificativa você tem. Eu e você. O teu colaborador também. E cara, tem gente que é bom de dar desculpa, hein? Porra, tem gente que é bom pra caraca. Então não adianta você ficar indo pro passado, porque quando você joga essa pessoa pro passado, você tá dando autorização pra ela dar desculpa. O que você fala? Daqui pra frente. Sabe por quê? Porque daqui pra frente, daqui pro futuro, não tem desculpa pra ser dada. Daqui pra frente é só ele fazer o que ele tá dando a palavra dele. Então evita ficar jogando pro passado. Claro que às vezes tem que aprender com o passado, tudo bem, mas sempre olhando pro futuro. Muito cuidado pra você não ficar jogando no passado, que no passado é o campo onde cada um de nós tem a sua desculpa. E o teu colaborador também. Então, daqui em diante, fulano, sabendo o que a gente sabe hoje, como é que a gente resolve o problema 1? E aí, é o jeito básico de resolver problema, né? O que é o plano de ação básico? É o que, quem, quando. O que é o que, quem, quando? O que, quem, quando é o que fazer, quem vai fazer e quando vai fazer. Para cada problema que ele relacionou e que vocês relacionaram juntos, você vai fazer um que, quem, quando. O que fazer, quando fazer, quem vai fazer. Muitas vezes, esse o que, quem, quando vai ser o que fazer ou não fazer atividade tal. Quem deve fazer é o próprio colaborador, mas o ponto mais importante é o quando. Porque às vezes a gente combina coisas entre a gente, mas não coloca data. E aí, meu amigo, se você não colocou data, sabe quando vai acontecer? Nunca. As coisas só acontecem quando você coloca data. É igual casamento. Você fala, vou casar no que vem. Esse ano que vem nunca vem. Agora você coloca, vou casar no dia tal, do mês tal, aí você casa. Porque a data chega quando você coloca ela. É igualzinho com o nosso colaborador. Você precisa combinar uma data para fazer aquilo. Ou uma data a partir da qual a gente passa a fazer aquele comportamento, por exemplo. Mas tem que ter data. Então é você criar um que, quem, quando. Que, quem, quando você vai resolver cada um daqueles problemas que vocês listaram juntos. E no final, você fala, beleza, fulano, agora temos esse plano de ação. Estamos combinados? Vamos fazer isso acontecer juntos? Vamos. Estende a mão e aperta a mão dele. Estende a mão, aperta a mão dele, reforça a confiança. Eu confio que você é capaz de evoluir. Você já me provou que era capaz antes, eu sei que você vai evoluir mais uma vez. E eu tô contando com você. Encerra a reunião, sorriso no rosto, aperta a mão, libera a pessoa. Óbvio que isso também pode ser feito online, totalmente perfeito, né? Você fazer isso por uma reunião de vídeo também funciona. Agora você vai ver uma coisa muito poderosa. No final dessa reunião, você e ele não saem a mesma pessoa. Ele sai dessa sala, seja uma sala física ou uma sala virtual, fala, caraca, eu pensei que ia tomar uma carcada, né? E olha, ele tá me oferecendo apoio, ele tá me direcionando. O que você acha que ele vai falar no cafezinho pros colegas? Como é que você acha que ele vai falar no WhatsApp com a turma lá? Ou você acha que seus colaboradores não se conversam? Não saem juntos no final de semana? Ele vai falar, caraca, nosso líder é um líder bom, é um líder generoso. Eu vou lutar por esse cara. Eu vou fazer. E você, quando sai dessa sala, você também sai mais forte. Porque você construiu comportamento, você construiu visão, você combinou as coisas. Você conteve a sua resposta automática de querer julgar, condenar, atacar, ou então de puxar pra você fazer e falar que tá tudo errado. Você também se desenvolveu como líder. E é por isso que esse roteiro de feedback é uma ferramenta poderosa para você, empresário contábil, você melhorar a gestão da sua empresa. Que é você corrigir as pessoas com os problemas que acontecem na vida real. A gente não tem como prever tudo o que vai acontecer. A gente vai andar, a gente vai tropeçar, a gente vai cair no chão. Agora, se cada vez que a gente cai no chão, a gente aprende com isso e envolve as pessoas para que elas aprendam também, a cada tropeço a gente fica mais forte. É como se o erro fosse uma chance que a vida dá pra gente tentar mais uma vez, só que dessa nova vez a gente tá mais forte, porque a gente aprendeu com o erro.
Não só a gente do ponto de vista individual, mas a gente como equipe, como grupo, como empresa. E para tudo isso acontecer, depende de você atuar como um bom empresário contábil. Você fazer um bom feedback. Um feedback estruturado como esse que eu te ensinei. Então, resumo da ópera. O que você tem que fazer no feedback? Marca a data, a hora e local com o seu colaborador. Começa com quebra-gelo para gerar uma conexão. Pergunta da família, enfim, alguma coisa que conecte individualmente. O que está funcionando bem no seu trabalho? Deixa a pessoa falar. Reconhece o que a pessoa está fazendo de bem. Etapa seguinte, o que poderia funcionar diferente? O que poderia ser melhor no seu trabalho? O que você vai fazer? Você vai identificar, ele vai reconhecer os erros que ele está cometendo, você vai listar. Se tiver algo que está faltando, você vai complementar, você vai adicionar. E aí depois, por fim, você vai construir um plano de ação, um que, quem, quando, de como ele resolve cada um daqueles problemas com o seu suporte. Você encerra a reunião e com isso você tem um novo colaborador na sua frente, uma nova chance de fazer dar certo. E com isso, tua empresa contábil cresce. Esse é o nosso resumo de hoje e o que eu quero te convidar mais uma vez. Se você quer melhorar a sua jornada como empresário contábil, você não pode estar mais sozinho. É por isso que você precisa estar num evento presencial Contabilidade Consultiva ao Vivo. Imagina só você participar de 3 dias inteiros com os empresários contábeis que mais crescem no Brasil, aprendendo técnicas e métodos como esse, que vão te ajudar a liderar a tua empresa melhor, a ter um negócio que vai te dar mais lucro e liberdade. Você tem agora a oportunidade de garantir o seu ingresso, garantir o seu lugar no Contabilidade Consultiva ao Vivo. E eu quero te ver frente a frente para desenvolver você, para você virar uma nova versão e com isso crescer muito mais. Então aqui no link, no comentário, você vai conseguir ir na página oficial do evento, lá você garante seu ingresso por ser um evento presencial. As vagas são limitadas, então não perde tempo. Vai lá e garante seu ingresso agora. Eu quero te ver na Contabilidade Consultiva ao Vivo. E a gente se encontra no próximo vídeo. A gente faz vídeos de gestão, de crescimento de empresas contábeis. E para isso você precisa se inscrever aqui embaixo, o botãozão vermelho. Se tá, inscreva-se, porque você ainda não está inscrito. Toca nesse botão para você se inscrever gratuitamente no nosso canal do YouTube e ser avisado sempre que tiver algum vídeo novo falando sobre gestão e crescimento de empresas contábeis. Eu quero te convidar, inclusive, a compartilhar esse vídeo com o seu sócio, com o seu líder, com o seu gestor, porque talvez ele precise também aprender como fazer feedback, como lidar nessa etapa tão importante de desenvolvimento das pessoas. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Coloca aqui seu comentário, diz para mim nos comentários o que você achou e eu te vejo no próximo vídeo. Avante!